Salve rapaziada, estou aqui no começo do vídeo para falar para vocês que essa obra está de volta. E caso você goste dela, já deixa o like aí, comenta aí para eu estar trazendo a parte 6 o mais rápido possível. Então eu espero que você goste do vídeo, tamo junto, e bora pra obra. E o jovem mestre pergunta e obtém uma resposta da garota quase imediatamente. Ian é a pessoa mais destacada na jovem geração da família Wu em comparação com ele. Antes, Ian estava no céu e ele estava no calabouço. E Etangio, que o chamou, perguntou se ele também praticava artes marciais. Ian confirmou sua suposição e perguntou o que ele queria dele. O desafiante da herança da família Yi disse em voz firme que o pavilhão Tanjin abriria em 3 dias. Aconselhou Ian a não ir, caso contrário, poderia ficar incapacitado para a vida. Ian é o pior de toda a família. Mesmo que ele não pense que pode chegar ao céu, sua melhor escolha é comer e morrer sinceramente. Ian respondeu que, se ele disse isso, não queria comer e esperar pela morte. E Etangio prometeu vê-lo no pavilhão Tanjin em 3 dias. Ian prometeu deixá-lo saber quão forte ele era. Sozinho com Kingra, Ian perguntou à garota o que é o pavilhão Tanjin. Kingra prontamente respondeu ao jovem que o pavilhão Tanjin era um reino secreto que a família Yi havia descoberto por acaso. Contém todo tipo de maravilhas, e apenas membros do clã Yi podem entrar. Se ele puder ir da entrada do pavilhão Tanjin até o ponto mais interno, então ele vencerá. Ian ficou surpreso que fosse tão simples. A garota disse que o pavilhão Tanjin colocaria diferentes pressões em pessoas diferentes, e até agora ninguém da família Yi conseguiu ir até o fim. Ian concordou, dizendo que parece que a pessoa pode ser ele afinal. Ele ainda se lembra das coisas que Viano lhe deu. Desde que Ian decidiu se tornar o jovem mestre, ele deve ser o herdeiro da família Yi. King Shu olhou para o jovem com interesse, pensando que, desde que ele se tornou um mestre-professor, seu comportamento estava um pouco diferente. 3 dias depois, na montanha de trás da propriedade da família Yi, os concorrentes discutiam animadamente sobre os eventos iminentes no pavilhão Tanjin. Um dos irmãos disse que, assim que o pavilhão Tanjin abrisse, ele apenas entraria e tentaria. Embora não espere chegar à parte mais interna, quem pode entrar lá são os gênios da família Yi que podem assumir grandes responsabilidades no futuro. Até agora, apenas Etangio é capaz de fazê-lo. Alguém disse que ouviu falar sobre a participação do lixo Ian desta vez. Não será constrangedor para ele sair daqui assim. Então eles notaram que Ian, acompanhado por Kingu, realmente veio participar da abertura do pavilhão Tanjin. Algumas pessoas ficaram felizes com isso, pois decidiram que agora não precisam se esforçar muito na competição. Nem a chegada de Ishano, o principal candidato a entrar na parte interna do pavilhão, permaneceu invisível desta vez. E Ishano era definitivamente o ídolo de todos, ao contrário de alguns caras que só sabiam brincar com mulheres. E Ishano se aproximou de Ian e afirmou arrogantemente que ele não seria capaz de desafiar o pavilhão Tanjin mesmo após praticar artes marciais. Ele novamente aconselhou Ian a ser sincero e esperar pela morte, sem pensar em tocar no que não deveria tocar. Ian percebeu que este jovem estava mirando nele, provavelmente porque, julgando por sua personalidade, ele era a pessoa mais provável a herdar a família Yi. Ele respondeu que estava muito preguiçoso para falar bobagens e deu-lhe 10 minutos para chegar lá. Aqueles que ouviram esse diálogo ficaram desanimados. Parece que Ian enlouqueceu. Se ele ousar falar assim com o irmão Chujaab, será um bom espetáculo. Todos gostariam de ver Ian ser envergonhado em público. Justo nesse momento, foi anunciado que o pavilhão Tanjin estava abrindo e os discípulos da família Yi já estavam no lugar. As portas se abriram para um grande salão, onde, no final, havia uma estátua dourada dos ancestrais da família Yi. Tudo o que tinham que fazer era caminhar até a estátua e tocá-la. Finalmente, foi anunciado que os discípulos da família Yi podiam entrar no interior do pavilhão. Yuba olhou para Ian com desgosto e expressou a esperança de que ele não se arrependesse. Estudantes e membros da família avançaram ansiosos para alcançar a estátua dourada ancestral no final do salão. No entanto, muitos deram apenas alguns passos e caíram de joelhos sob a pressão imensa. Eles não podiam mais se mover. O único que ainda conseguia correr em direção ao objetivo desejado era Etangio. Quando ele chegou à parte central do salão, ele diminuiu para uma caminhada e pensou em como não podia correr mais. A pressão aqui era muito forte, mas ele continuou se movendo lentamente em direção ao objetivo, pensando que, se fizesse isso, seria o herdeiro da família Yi. Kinga olhou para Ian, que observava calmamente, e perguntou se ele não estava preocupado. O jovem respondeu que não havia nada com que se preocupar. Eles não chegariam ao final em 10 minutos. Ele também aconselhou a garota a parar de se preocupar e apenas observá-lo de perto. Jinni perguntou ao velho Sui se ele achava que Ian conseguiria chegar ao final. O mordomo do imperador respondeu que achava que esse cara seria capaz de tocar o cabelo da família. O velho, enquanto isso, surpreendia-se com a calma completa do jovem. Havia uma sensação de que esse rapaz simplesmente não levava tudo a sério e realmente teria que esperar por 10 minutos. Sui riu e disse que Ian tinha uma vida completamente diferente da geração Y da família Wu. Ele era mais resistente do que a geração mais jovem da família Wu e um pouco mais pretensioso. O chefe da família confirmou pensativamente que esse jovem realmente tinha uma vida diferente. Após 10 minutos, Ian estendeu a mão e pediu a Kingu para lhe entregar a coisa que ela estava segurando. Depois que a garota lhe entregou uma pequena bolsa, o jovem correu para o pavilhão Tanjin. Dentro do pavilhão,
o tempo parecia ter parado. Os estudantes que ainda estavam longe da entrada notaram que Ian finalmente se mexeu, mas tinham certeza de que esse cara não conseguiria alcançá-los. Shano, que estava a apenas 5 metros da estátua, disse a Ian que queria ver quantos passos ele poderia dar. Com apenas 5 passos restantes, a família Yi pertenceria a ele. Quando Ian deu seus primeiros passos dentro do pavilhão, sentiu a pressão. O poder especial de supressão podia ser sentido por todo o seu corpo. Era um lugar maravilhoso, mas essa pressão era insignificante para ele. Ele rapidamente ultrapassou os retardatários e o próprio White Yao enquanto corria em direção à relíquia, parando diante da estátua majestosa. Yu gritou desesperadamente para que ele não tocasse na estátua e se afastasse, pois ele deveria ser o único a tocá-la. Ian calmamente disse a ele que estava apenas impressionado pela pressão ali e tocou a estátua com a palma da mão. Uma luz poderosa iluminou todo o pavilhão Tanjin. Havia uma enorme quantidade de poder naquela luz. Esse poder reuniu 3 componentes espirituais no corpo do jovem, em céu profundo, alegria e yin. Eles começaram a encolher e se misturar. Esses 3 meridianos eram incompatíveis entre si, embora pudessem ser usados simultaneamente. O efeito de dissipação de poder seria médio. Ian pensou que, se pudesse combinar esses 3 meridianos em um só, ele definitivamente se tornaria mais forte. Foi uma grande sorte e uma grande oportunidade para aumentar sua força e habilidades. Depois disso, Ian, descendente da família Yi, foi reconhecido como ancestral da família e tornou-se o herdeiro oficial da família Yi. Todos os participantes estavam extremamente chateados. Eles não podiam acreditar, pensaram que estava errado. Como esse inútil poderia se tornar o herdeiro? O velho disse que, claro, nenhuma quantidade de arrogância real pode ser cultivada. Os 3 meridianos de poder espiritual são verdadeiramente únicos. Ian sentiu que, embora seu reino ainda fosse de um grão-mestre inferior, sua verdadeira força agora deveria exceder em muito a de um grão-mestre inferior. Yu estava sentado desanimado no chão do salão do pavilhão e não conseguia dizer uma palavra. Ian se virou para ele e disse que o dia ainda era longo e o deixou à vontade. Então ele saiu e percebeu que era o verdadeiro mestre da família Yi. O Sr. Sui se aproximou dele e disse que hoje transmitiria as informações sobre o pavilhão Tanjin às pessoas e logo todos saberiam que ele foi reconhecido como ancestral da família Yi. Coincidentemente, ele percebeu que Ian era o verdadeiro jovem mestre da família Yi. No entanto, ele enfrentaria mais e mais perigos no futuro, e a família Yi talvez não conseguisse protegê-lo. Ian tranquilizou o Sr. Sui e garantiu-lhe que sua força atual era suficiente para se proteger. Então ele se virou para seu ancestral, o velho Yi, e perguntou se sua mãe era Tan Yanji, sua mãe biológica. O velho respondeu que ela não era sua mãe real, mas, desde o início, ela ficou de olho nele e se esforçou para criá-lo. Então ele reconhece a identidade de Tang Yan e é muito grato a ela. Ian ficou muito feliz com essa admissão e pensou que, se o velho não quisesse falar sobre seus pais biológicos, ele simplesmente não perguntaria. Um dia, descobriria. Ele se virou para Kingu e pediu para ela segui-lo. Um carro caro seguia pela estrada da montanha. 2 indivíduos estavam observando a estrada do emboscado. Eram os mestres da Kington Kai e seu parceiro, assassinos profissionais Corday. Corday viu o carro e respirou aliviado. Ele finalmente apareceu. Seu cúmplice avisou Fish que esse cara não era muito forte, mas tinha muitos truques. O bandido sorridente respondeu, quantas balas seus truques podem suportar? Ele tirou uma enorme metralhadora T-800 do ombro e disse que não importava quantos truques estivessem à sua frente. Sem pensar 2 vezes, abriu fogo no inimigo que se aproximava. Aparentemente, a bala atingiu o tanque de gasolina e houve uma explosão ensurdecedora. Chamas ferozes envolveram o carro. Kisha também disse que os ocupantes desse carro estavam agora mortos. De repente, houve um rangido de cascalho atrás dos bandidos. Eles se viraram surpresos e viram Ian vivo e ileso, acompanhado de seu guarda-costas Kinshiri. O jovem se virou para eles e disse que, felizmente, era muito econômico e não gostava de dirigir carros de luxo, mas ainda doía um pouco. Então ele perguntou como eles pretendiam entretê-lo. Os olhos dos bandidos se arregalaram. Como isso era possível? Ian disse aos bandidos confusos que eles tinham revelado deliberadamente sua localização para que não precisassem procurar mais, então era natural estar totalmente preparado agora. O parceiro de Kisha olhou furiosamente para os jovens e investiu contra eles. Kinji o enfrentou. Kisha se virou para Ian e disse que era uma honra morrer em suas mãos. Sua técnica de 7 golpes até a morte era impressionante, mas o jovem mestre bloqueou facilmente. O bandido percebeu tardiamente que esse cara tinha o nível de um mestre-professor. Ian, percebendo que Kisha havia adivinhado seu nível, disse a ele que havia preparado um presente para ele. Depois disso, deu-lhe um soco forte, jogando o bandido para trás alguns metros. Então, o jovem percebeu que seu verdadeiro Ki continha veneno. Seus dedos estavam cobertos por uma cor esverdeada. O bandido respondeu que seu Ki continuava saturado de veneno, e ele morreria se o tocasse. Zombeteiramente, instigou a ir até ele morrer obedientemente. Ian perguntou a Ki. Brilhar com um sorriso. Ele realmente achava que tal veneno o afetaria com o movimento de sua palma. Ele desviou o fluxo de energia e derrubou o grandalhão novamente. O assassino estava chocado. Quem diabos é esse cara? Ele percebeu que suas técnicas eram incríveis. Ian fingiu surpresa e perguntou se ele acabará de perceber esse problema. Agora é tarde demais para ele. Ele agarrou o bandido pela garganta, e o bandido gritou em desespero que não poderia matá-lo,
pois seu mestre era o rei do mundo sombrio. Se o matasse, seu mestre não deixaria Yan escapar. O bandido afirmou que seu mestre era um grão-mestre de alto nível e, se o soltasse, lhe daria 10 milhões. O jovem respondeu que deixaria os subordinados do rei Tang irem embora, mas eles não entendem o que é bom e ruim. É tarde demais para se arrepender, e ele apertou a garganta do assassino. Nesse momento, o segundo assassino, vendo que seu parceiro sofreu um destino triste, deixou Kingu sozinho, elogiou sua boa forma e disse para esperá-lo matar Yan. O jovem acalmou a garota e pediu a ela para deixar a conversa com o bandido para ele. Ele lançou um discurso irritado sobre seu falecido parceiro Kesha, chamando-o de lixo por não poder nem cuidar de si mesmo. Então, virou-se para Yan e disse que se ele quisesse matá-lo, dependeria das habilidades que ele tinha. Em seguida, usou a técnica do reino do diabo sangrento. O jovem pensou que esse reino do diabo sangrento era um pouco fechado, e suas torres estavam constantemente sendo perdidas, assim como com Kinger. O bandido tinha uma faca na mão, acenou com ela e disse que não havia como Yan escapar agora. A técnica de Ping Jinu foi aplicada ao bandido, que largou o grandalhão no colo. O assassino exclamou surpreso, e ele realmente é um mestre-professor? Em vez de responder, Yan fez uma pergunta, e havia 4 reis celestiais em seu grupo. Agora 3 estão derrotados. Onde está o outro? O vilão respondeu que Tanglan, o lobo ganancioso, era o mais forte dos 4. E ele não precisava lidar com ele. O jovem tirou uma agulha de prata e ordenou ao bandido que respondesse onde estava o lobo ganancioso. De repente, uma voz ecoou no ar, perguntando a Yan se ele realmente queria saber onde ele estava. Esta voz se apresentou como lobo ganancioso, esperando por ele. Referiu-se ao seu oponente como lixo inútil, e diante dos olhos do jovem, o bandido morreu imediatamente atingido por uma força misteriosa. A voz anunciou o local para onde Yan deveria ir, em uma fábrica abandonada no sul de Jin. O lobo ganancioso estaria esperando por ele lá. A voz celestial desapareceu, e Yan e Kingu ficaram sozinhos com 2 cadáveres de bandidos nas proximidades. Yan perguntou à garota se, graças à transmissão do sinal de voz pelo ar, era possível que o lobo ganancioso fosse um grão-mestre de nível médio. Kingu respondeu que não era necessário, mas também era possível que ele tivesse deixado um bilhete no corpo de Po Junk. Parece que o lobo ganancioso é muito provavelmente um mestre de feitiçaria, disse Yan. Ele sugeriu que as pessoas cuidassem disso, pois eles iriam encontrar o lobo ganancioso e era hora de encerrar Qingjin de uma vez por todas. O rei disse ao jovem que ela sentia que estava se afastando cada vez mais dele, talvez nem pudesse protegê-lo no futuro. Yan perguntou se ela queria aumentar sua força rapidamente, e a garota perguntou se ele tinha um jeito de fazer isso. Yan sugeriu imediatamente um método, e depois de ouvi-lo, a garota o chutou com toda a força, dizendo que não concordaria com isso. Em uma fábrica abandonada nos arredores da cidade, Tanlan relatou ao capataz por telefone que Kaia e Poja estavam mortos e que um homem chamado Yan era o culpado. Então, o lobo ganancioso acalmou o mestre e disse que vingaria a morte deles agora mesmo. Após ouvir as instruções do mestre, concordou e disse que, após matar essa pessoa, removeria um obstáculo no reino do dragão. Depois disso, ele produziu um feitiço, o Nitislayer Arei, capaz de ressuscitar os mortos. Quando Yan e Qingji chegaram à fábrica abandonada à noite e saíram do carro, viram um lobo ganancioso em pé na chaminé mais alta. Ele gritou para o jovem que estava esperando por ele há muito tempo e o instigou a subir até ele, se tivesse coragem. Yan pensou que parecia que Kingu estava certa. O lobo ganancioso era um mestre de feitiçaria. Ele gritou para Tanan se ele ia usar essas almas rebeldes mortas contra ele. O bandido ficou surpreso por ele conseguir ver sua formação. Se for assim, não vou mais escondê-la. Chamou novamente o jovem para cima. Yan concordou e pegou a mão de Qingxi. A garota disse que onde quer que ele fosse, ela sempre o seguiria. Yan respondeu que ela o protegera antes, mas desta vez ele a protegeria. Os dois subiram as escadas, e o lobo ganancioso ficou surpreso. Ele admitiu que era inesperado para ele, na verdade, ousar entrar aqui. Esta é a formação do assassino noturno que ele montou, e tem centenas de almas nela, cheias de yin e aura assassina. Ele pode aproveitar isso. Qingxi disse com tristeza na voz que o verdadeiro ser era inútil para lutar contra os mortos vivos. Yan acrescentou que o verdadeiro Kai dele só é útil para pessoas vivas, e essas não são humanas, então não terão efeito. Yan sugeriu que o lobo ganancioso lutasse diretamente com ele em artes marciais, e talvez ele o pouparia um pouco, mas ele nunca deveria usar feitiços para lidar com isso. Depois disso, o jovem lançou um soco, e a formação dissipou. Tanan ficou extremamente surpreso com a técnica do jovem. Yan sugeriu que o lobo ganancioso ensinasse essa técnica. Ele respondeu que não podia esperar mais. Pode-se dizer que essas almas mortas são imparáveis e não podem ser detidas. Ele ordenou que a formação de assassinato abrisse. Centenas de lâminas desceram sobre os jovens, e Glan perguntou se esse era o movimento decisivo real que ele fez aqui. Em seguida, percebeu que Kingu estava ferida. Ele correu para ajudá-la, a pegou em seus braços e disse a ela que a levaria consigo para matar o lobo ganancioso. Com Kingu em seus braços, Yan instantaneamente voou para cima, enquanto Tanglan, o lobo ganancioso, ficou surpreso por conseguir entrar em sua matriz de morte. Como isso era possível? Perguntou o jovem a ele, pedindo que adivinhasse. O bandido estava muito animado, dizendo que Yan tinha habilidade,
pois a matriz de morte não tinha efeito sobre ele. O mestre jovem perguntou ao lobo ganancioso se ele tinha últimas palavras antes de morrer, pensando que a verdadeira chave de Tang Sanyan estava contendo o mal e uma lâmina afiada feita dessas almas mortas não poderia fazer nada contra ele. O lobo ganancioso rapidamente brandiu sua lâmina e declarou que deixaria suas últimas palavras para os dois. Ian percebeu que a espada oculta era sua chamada divina. Inesperadamente, viu que esse bandido possuía uma incrível técnica de choque espiritual, sentiu centenas de mãos invisíveis cercando seu corpo. Tang Lang brandiu sua lâmina novamente, que Kingu mal conseguiu parar, enfurecendo o lobo ganancioso. Ele canalizou energia negra na garota, prendendo suas mãos e pés como fios fortes. Ian disse ao bandido que ele acabará de ferir sua mulher. Concentrando sua energia, aplicou seu movimento característico Tianguan Yin e Yang. O corpo do lobo ganancioso se abriu da cabeça à barriga e desabou no chão. Ian correu em direção a Kingu, que foi atingida pela energia negra venenosa. Ele acalmou a garota e disse que usaria sua verdadeira técnica para salvá-la. Colocou as mãos em seu estômago e disse que ela poderia aguentar, que realmente curaria. Ao ver o olhar confuso dela com um leve ressentimento, pensou que era tentador demais. Então, sentaram-se no topo da chaminé e admiraram a maravilhosa vista de um dos penhascos altos de uma ilha no sudeste de Aga. O mestre professor Star King Du estava sentado à parte em um desses penhascos altos. Um homem se aproximou e informou que a lâmpada da alma do lobo ganancioso se apagou. Sem mudar de postura, o rei disse que a culpa era desse homem, Ian, que causou a perda de Red Luen, Pojankishi do lobo ganancioso. 4 deles foram derrotados, e Ian é uma pessoa incomum. King Du perguntou a Tan Leo se eles tinham mais informações sobre ele. O homem respondeu que, de acordo com as informações encontradas, Ian nasceu em Nino, vindo de uma família comum. De repente, um dia, quando os dois jovens chegaram em casa, Ian cuidadosamente colocou Kingu na cama e disse a ela que estava saindo e que ela deveria descansar bem. Mas a garota o deteve, dizendo que suas costas doíam um pouco e pediu ao jovem que a massageasse. Ele concordou, dizendo que seria apenas uma massagem e que ela ficaria muito confortável. Kingu pediu para ele massagear mais forte, e Ian gostou muito do pedido de Kingu, prometendo fazê-lo mais forte. Ele ficou tão envolvido na massagem que colocou as mãos no lugar errado, recebendo um chute forte no rosto com o calcanhar. A garota fez beicinho ressentida e se afastou, dizendo que ia dormir. Com a reação inesperada da garota, Ian mordeu a língua, pensando por que Kingu estava tão fria com ele. Mas então se lembrou de que, ao contrário da fria Kingu, ela é muito enérgica. Em apenas alguns minutos, ela se agarrou a ele e perguntou ao jovem onde ele esteve todos esses dias. Red Luan sentiu muita falta dele. Ela acrescentou que não se divertiu muito da última vez, então sugere que ele se divirta agora. O jovem respondeu que, se ela quisesse brincar, ele se divertiria com ela na casa de Nangon. Lu Wei perguntou a Qin, um dos 5 mestres do Templo Reis, o que aconteceu com seu veneno e quais são as consequências. O mestre respondeu que resolveu o problema com o veneno, mas este veneno tem consequências. A pessoa que o envenenou tem habilidades médicas excelentes. Kuman supôs que era Ian. Lu Wei confirmou essa suposição e prometeu despedaçar esse jovem. Este Ivan pertence à família Yi da capital imperial. A família Yi também se diz ser a primeira família mais poderosa da capital imperial. O mestre respondeu que estava muito interessado em quem o envenenou. Após terminar sua prática, a primeira coisa que faria seria matar este Ian. Lu Wei pensou felizmente que Quan era o senhor do Templo Reis e era ainda mais forte do que Ian, que arruinou seu futuro. Em sua casa, Ian estava sentado em sua cama pensando. O corpo espiritual dos 5 elementos descrito no Sutra Tanun era realmente muito difícil de praticar. Sem o corpo espiritual dos 5 elementos, não poderia ser criado. Free informou a ele que o item espiritual dos 5 elementos que ele pediu para ela encontrar era muito caro e sua família não poderia obter tal coisa. Este item espiritual dos 5 elementos é necessário apenas por um mestre professor. Esse elemento de material celestial e tesouro da terra não pode ser medido em dinheiro puro, não importa o quão forte seja a família Ye. Não é uma família que praticou artes marciais por centenas de anos. Gongon Redu disse ao jovem que ela conhecia um lugar onde havia uma chance de encontrar esse relíquio. Se ele a beijasse, ela contaria a ele sobre isso. Kingri pediu à garota para ser mais séria e a garota percebeu que sua bunda e peito pareciam bastante sérios. King ostensivamente deixou a sala e Luan informou a Yan que não se importaria se ele quisesse fazer algo com ela. O jovem, de alguma forma, escapando de seu abraço, afirmou que ela quase o estrangulou. Então sugeriu que ela contasse sobre o lugar onde poderia encontrar um item espiritual dos 5 elementos. A garota respondeu que era na cidade de Jonji, em uma reunião de leilão subterrâneo, e estava quase na hora. Todo ano, um leilão para guerreiros é realizado em Zongji City, onde estão acostumados a trocar itens. Deveria haver um item espiritual dos 5 elementos, e mesmo que não houvesse, ele poderia obter algumas informações sobre isso. Ian afirmou que deveriam ir a este leilão, mas se quisessem sair da capital imperial em segurança, ainda precisavam pensar em uma boa maneira. Eles pegaram o ônibus usando a mesma opção da última vez. Ian pediu a Kingri que não o chamasse de jovem mestre, porque quando se reúnem assim, ele quer esconder sua identidade para que o inimigo não o reconheça. A garota perguntou como ele queria que ela o chamasse, e ele aconselhou a chamá-lo de papai, sendo então atingido no ar. Seus olhos caíram sobre o guia deles, que era Han,
que informou que acabavam de entrar na cidade de Zon e que poderiam sempre encontrá-la se precisassem perguntar algo. Ela se aproximou de An e gentilmente perguntou se ele precisava de um favor. O jovem respondeu que não precisava de nenhum serviço ainda. Huan Han disse que, se precisasse de alguma coisa, era só chamá-la a qualquer momento. O ônibus parou abruptamente, e W. Han caiu pesadamente sobre Ian, pedindo desculpas e perguntando se ele estava machucado. Ian respondeu rindo que não poderia ter se machucado, já que um Rune é bastante macio. Os passageiros do ônibus estavam indignados, perguntando por que o motorista freou tão bruscamente, se ele sabia dirigir um veículo. Descobriu-se que o ônibus foi parado por bandidos armados que entraram no ônibus e ordenaram que ninguém se movesse. Muitos passageiros reconheceram o principal bandido como Ghost Blade, o mestre bandido subterrâneo Inchano que controla todos os cassinos subterrâneos da cidade. Alguém o insultou uma vez, e o ofensor teve seus membros cortados abruptamente, e o corpo foi pendurado em um poste telegráfico. Todos estavam muito assustados. O bandido se virou para a senhorita Wang e disse a ela para segui-lo, avisando que, se ela não descesse, o ônibus inteiro seria enterrado com ela. Huan Han perguntou se Ghost Blade era tão sem escrúpulos por conta própria ou se realmente o enviaram para interceptá-la. O bandido respondeu que, em questões relacionadas a Jianxia, a família Kei tinha a palavra final. Ela veio para o território de Jeonju e deve ouvi-los. Ele perguntou a ela se ela queria que muitas pessoas acompanhassem até a morte só porque não queria ir com ele. Han respondeu que iria com ele, mas pediu para ele não tocar nas pessoas no ônibus. Ian então se levantou de seu assento e disse a Huan que lidaria com isso, deixando-a pensar em como ela o agradeceria mais tarde. Então ele confiou a garota a King Shire. Huan expressou sua disposição de ir com os bandidos, desde que ele não morresse, já que não era um oponente de Ghost Blade de jeito nenhum. No entanto, o jovem disse que queria resolver o assunto imediatamente. Ghost Blade prometeu matar Ian por interferir em seus assuntos. Ian, por sua vez, deu ao bandido 10 segundos para desaparecer de sua vista. Ghost Blade disse que se ele queria se tornar um herói e salvar a princesa, então parecia que poderia ensiná-lo a ser um homem. Ele avançou em direção ao jovem com a espada. Ian parou a lâmina com 2 dedos de uma mão e advertiu o bandido que, se ele não quisesse morrer, deveria apenas sair dali. Ele ficou surpreso, mas disse que, independentemente de seu status, ele deveria pensar direito. Atrás dele está a família Koijijon. Se ofendesse a família que, não conseguiria sair da cidade vivo. Yuan contradisse calmamente e disse que, se o ofendesse, ele não conseguiria sair do ônibus. O bandido pensou que heróis não sofrem derrotas instantâneas. Ele não pode provocar alguém que pode pegar sua lâmina com 2 dedos. Ele concordou em sair e disse que Huan teve sorte hoje, mas era impossível para alguém estar ao lado dela o tempo todo. Huan se aproximou do jovem e disse que ele foi muito impulsivo. A família por trás de Ghost Blade é a família Kai. A família Kai é uma família de artistas marciais com uma herança de 100 anos em Changer, e se eles ofendessem por causa dela, não o deixariam ir tão facilmente. Ian percebeu que ela parecia estar bem ciente disso. Ela claramente não era uma guia fácil. Em seguida, ele mencionou que a família se tentaria matá-lo se tivessem sucesso. O jovem entregou a lâmina do bandido para a garota e disse que essa lâmina ajudaria a se defender. Wang Han agradeceu ao jovem e o beijou. Ian assegurou a ela que sempre encontraria uma maneira de protegê-la. Quando o ônibus chegou à área da Montanha Fênix e os passageiros desceram, Huan Han disse a Ian que estava confiante de que o Ghost Blade não causaria mais problemas para ela. O jovem mestre pediu a ela que o contatasse a qualquer momento se tivesse algum problema. A garota também chamou a atenção dele para a segurança. Depois disso, Ian, acompanhado de Red Luan e Kingu, deixou Wang Han pensativa, dizendo que desta vez ela deveria encontrar uma cura para seu pai, não importando o quão perigoso fosse. Os jovens chegaram ao local na Montanha Fênix onde o leilão estava sendo realizado. Ian percebeu que era um lugar digno para uma reunião de leilão entre guerreiros, pois viu muitos deles em seu caminho. De repente, ele ouviu a voz falando com ele. Ele se virou e viu Fai, que perguntou por que ele estava aqui. O jovem respondeu que estava aqui para se divertir, mas o que ela estava fazendo aqui? Fang respondeu que veio ver se havia algo que ela precisava, sugeriu que fossemos juntos ao leilão. Ian concordou felizmente. Ela disse que este leilão está sendo realizado pela família K, os 3 mestres da família que são as únicas pessoas que podem realizar leilões. Kingri perguntou a Red Lee suavemente se Fai não a reconheceu. A garota respondeu que mudou sua maquiagem no dia em que fingiu ser ela na entrada do leilão. Os jovens foram parados pelos seguranças e mandados mostrar uma carta de convite. Depois que Shen mostrou sua carta, os guardas verificaram a lista e a deixaram passar, mas Ian e as garotas foram detidos. Ian perguntou surpreso se não poderiam passar sem uma carta de convite. Shen afirmou que eram suas amigas e pediu aos guardas que as deixassem passar com ela. O segurança se desculpou e disse que apenas uma pessoa poderia entrar com a carta de convite, e um estranho não poderia entrar. As pessoas atrás dele começaram a fazer barulho, dizendo que este era um leilão para guerreiros, algo em que Ian não poderia participar com seus braços e pernas magros, sugerindo que ele fosse
para outro lugar e não bloqueasse o caminho. Ian perguntou aos deuses o que ele deveria fazer se quisesse entrar sem uma carta de convite. O guarda, que parecia muito avançado em artes marciais, respondeu que se ele pudesse tocar um sino que valesse a pena, então poderia entrar. O deus disse a Ian que este sino foi feito de latão pelos ancestrais da família Klee há 100 anos, pesa 1000 catis, e apenas um guerreiro com profunda cultivação pode tocá-lo. Se ele pudesse tocar esse sino, poderia entrar no leilão sem obstáculos. Alguns forasteiros notaram que o homem tinha pele delicada e carne tenra e não achavam que ele pudesse tocar um sino. Ian calmamente se aproximou da relíquia da família que bateu levemente o sino com o punho. Todos os presentes ficaram muito surpresos. Esse cara é definitivamente um guerreiro. Ele tocou o sino tão facilmente que o deus cedeu e disse que agora ele poderia entrar, mas suas duas companheiras não poderiam. Depois de dizer isso, Red Luen fez o sino tocar mais uma vez pulando e chutando-o com o pé. Kimbu então perguntou ao segurança se ela deveria tentar também. O segurança, percebendo quem estava na frente deles, permitiu que todos os três entrassem imediatamente. Os guerreiros na fila perceberam que essas pessoas eram todos artistas marciais. Parece que este encontro no leilão será muito interessante. Enquanto isso, os jovens olhavam ao redor do local e perceberam que era bastante grande. Eles foram oferecidos um quarto para descansar, e Shen veio pedir desculpas às garotas, pedindo emprestado Ian por um tempo. Ela pegou o braço dele e o levou embora. O jovem perguntou o que havia acontecido. Shen se agarrou a ele com todo o corpo e pediu para beijá-lo, dizendo que pensou nele o tempo todo e agora estava muito feliz por tê-lo encontrado hoje. Ian respondeu que também sentiu saudades dela, mas eles estavam com pressa. A garota pediu para ele se apressar, pois ela estava esperando por isso há muito tempo. Ela disse que desta vez ela estaria no controle, mas ele não deveria ser preguiçoso. Depois disso, Ian e Shen foram para o elevador, cujas portas se abriram e viram um homem morto lá dentro, com uma faca em seu peito. Ao mesmo tempo, duas pessoas apareceram na frente deles, pedindo a Shen para entregar o lote de rejuvenescimento e prometendo que o Growth não produziria mais esse produto, então não a tocariam. A garota afirmou que essas pessoas a perseguiram até Jean e recusou-se categoricamente a entregá-las. Os bandidos disseram que ela não deveria culpá-los, pois a figura dela os fazia desejar por ela há muito tempo, e esse rapaz que está com ela é tão magro e fraco que não pode satisfazer suas necessidades. Um dos bandidos disse que iria matar seu companheiro primeiro e depois satisfazê-la. Ian calmamente se dirigiu a ele e disse que queria matá-lo na frente dela. Não era isso muito desrespeitoso com ele? Então ele perguntou aos bandidos quem os fez vir aqui atrás da senhorita Fai. Em vez de responder, um dos bandidos apontou uma faca para o jovem e perguntou quem ele era. O segundo bandido também jogou uma faca em Ian, que afirmou que queria poupar suas vidas, mas como não valorizavam isso, não deveriam culpá-lo. Ele perguntou novamente aos bandidos quem os fez perseguir a garota, mas eles se recusaram a responder. Então, o jovem desejou a eles um bom tempo, tirou as armas de suas mãos e os nocauteou. Shen agradeceu ao jovem guerreiro e disse que era bom que ele estivesse ali, caso contrário, ela realmente não saberia o que fazer. Ian especulou que era realmente a Kimbu quem estava por trás disso. Parece que esses dois também foram contratados para matá-la. A garota disse que, depois de levar o kit de rejuvenescimento para a empresa da última vez, não sabe como os forasteiros descobriram sobre isso e realmente querem matá-la pelo lote rejuvenescedor em suas mãos. Ian perguntou se o lote de rejuvenescimento era tão valioso. Shen respondeu que quando isso é transformado em um produto e lançado no mercado, causará uma enorme sensação. Ela nem sabe quantas pessoas o querem. O jovem assegurou de que enquanto ele estivesse com ela, ninguém seria capaz de tocá-la. A garota agradeceu novamente a Ian e o beijou apaixonadamente. King Shi descobriu tudo sobre o leilão. A reunião de troca começa esta noite. Há coisas muito valiosas lá, mas basicamente todos não precisam de dinheiro, mas querem trocar, mas não tem nada para trocar. Ian respondeu que era simples. Ele estava apenas indo resolver algumas coisas para a troca, então convidou Kingu para segui-lo. Quando ele estava sozinho com a garota, ela disse que ele era um canalha. O jovem respondeu que não era um canalha de jeito nenhum, apenas queria dar a essas garotas indefesas o calor de seu coração. No quarto, Ian estava praticando meditação. Disse que, quando atingisse o nível de mestre-professor, seria capaz de condensar a pílula com as próprias mãos, o que era muito conveniente. Ele pediu às garotas que o chamassem de fornalha ambulante de pílulas. Depois disso, uma pequena pílula apareceu em suas mãos, e ele a chamou de Juyuan, que tem o efeito de fortalecer o corpo para pessoas comuns e acelerar a recuperação e condensação da força interna para guerreiros. Essas receitas foram obtidas das habilidades médicas profundas e divinas. Kingri perguntou a ele se ele queria dizer que esse remédio poderia acelerar a recuperação e condensação da força interna. Até agora, não há pílulas no mercado com esse efeito, nem mesmo o pavilhão Jujin, famoso por suas medicinas no mundo das artes marciais, possui esse tipo de pílula. Ela perguntou ao jovem se ele sabia quantas pessoas prestariam atenção ao surgimento dessa pílula. Red Luan pediu a Ian que lhe desse essa pílula com alegria em sua voz. Ela realmente quer experimentá-la. Ian respondeu que os materiais dessa pílula não são preciosos, são todos materiais medicinais comuns,
e ele garantia a Mi Hongwong que a alimentaria com muitas dessas pílulas mais tarde. Kinga fez uma careta de nojo e disse que mesmo que estivesse morrendo de fome, não deixaria ele lhe dar essas pílulas. Pouco depois, as duas garotas experimentaram os efeitos dessa pílula mágica e descobriram que era realmente incrível. Kingu confirmou que essa pílula era realmente boa e seria suficiente para o leilão. Ian apontou que o poder da droga poderia ser totalmente absorvido quando combinado com movimentos. Ele pretendia melhorá-la um pouco mais, e então estariam prontos para a noite do leilão, que foi oficialmente aberto. O apresentador lembrou os distinguidos convidados das regras que permaneciam inalteradas dos leilões anteriores, onde cada participante sobe ao palco, fala sobre o que deseja vender e o que deseja comprar, todos competindo de maneira justa. Um jovem guerreiro subiu ao palco e apresentou sua espada, a antiga espada divina, que ele queria trocar pela elixir da extensão da vida. Alguém na plateia exclamou que ele estava apenas se exibindo. Ele também tinha uma pedra deixada por uma nova guerra para tapar o céu, e estava dando isso de graça. A pedra voou violentamente em direção ao palco. O rei Shai, ao ver isso, perguntou se os tolos podiam participar de tal leilão. Red Luan segurou a cabeça e disse que não sabia que havia segredos de artes marciais chamados palma de Tathagata e pirulito mágico, que não diminuíam após 10 anos de uso. Ian notou que era realmente interessante, com tantas pessoas estranhas ali, mas nada o atraiu ainda. Ele sugeriu esperar um pouco mais. Alguém ofereceu uma flauta de osso que encontrou nas ruínas, mas não sabia o que ela fazia. Ele esperava trocá-la por um elixir. Um dos anfitriões do leilão disse que achava que essa flauta de osso foi comprada em um mercado de atacado, e seu dono agora quer que os outros a troquem pelo elixir. O rapaz jurou que realmente pegou essa flauta de osso nas ruínas. O representante da família que notou que essa flauta de osso foi examinada por seus especialistas e não encontraram características especiais. Dificilmente pode ser considerada uma relíquia cultural. Inesperadamente, Ian se levantou de sua cadeira e declarou que queria aquela flauta de osso. O vendedor perguntou ao jovem se ele tinha um verdadeiro elixir em suas mãos. O jovem respondeu que não estudou medicina, mas tinha um tipo de medicina, a pílula Juvuan. O efeito desta pílula é ajudar pessoas comuns a fortalecer seus corpos e ajudar artistas marciais a restaurar e fortalecer sua força interna. Se ele não acredita, pode experimentar a pílula agora. Com isso, ele jogou o frasco para o dono da flauta de osso. Quando o jovem engoliu a pílula, declarou que realmente funcionava. Ian sugeriu que o homem trocasse a flauta pela sua pílula Juvuan, e concordaram com a troca. Quando o instrumento musical estava nas mãos de Ian, ele sentiu que havia um segredo escondido na flauta de osso, e ela emanava uma aura interessante. Os participantes do leilão sussurraram que não poderia haver uma pílula que ajudasse pessoas comuns a cultivar neste mundo. Muitos concordaram que esses dois estavam apenas os enganando. Muitas pessoas disseram que nunca ouviram falar dessa pílula. Ian afirmou que estavam prestes a descobrir se era verdade ou não. Ele estava ali hoje para vender a pílula Juan que estava em suas mãos. No entanto, só poderia ser trocada por itens espirituais dos 5 elementos, e não por nenhum outro item. Zhuorong, que também estava na sala, se perguntou por que o Senhor de também estava ali. Um dos representantes da família que pediu ao jovem para deixá-lo experimentar a pílula Judon. O jovem passou a pílula para ele, e quando aceitou, informou que, como membro da família Kei, garantiria que o efeito dessa pílula fosse realmente como esse cavalheiro havia dito. Todos os presentes ficaram terrivelmente alarmados. Essa pílula era um verdadeiro tesouro. Após ouvir as palavras do representante da família Kei, o salão do leilão ficou agitado. Inicialmente, ofereceram 10.000 yuan por uma pílula, mas gradualmente o preço aumentou para 1 milhão. Ian levantou o frasco da pílula e disse que, se alguém tiver um item espiritual dos 5 elementos em suas mãos, pode se aproximar. Ele não está interessado em mais nada, incluindo dinheiro. O cara chamado Mão Sangrenta levantou-se de sua cadeira e gritou que mesmo que ele não fosse cativo, deveria pegar essa pílula hoje, então ele teria que vendê-la para ele. Se não, ele o espancaria até a morte. Todos sabiam que Mão Sangrenta tinha um pavio curto e agiria como bem entendesse. Parecia que ele estava prestes a dar uma pequena lição a esse homem de rosto branco. Mão Sangrenta correu para o palco com a intenção de bater em Khan. No entanto, um contra-ataque o derrubou. Todos estavam surpresos. Ele derrotou Mão Sangrenta. Qual é o seu nível de cultivo? Será que esse cara se tornou um mestre-professor em tão jovem? Ian pacientemente repetiu mais uma vez que qualquer pessoa que os 5 elementos relíquias espirituais podiam trocar com ele, e se agissem impulsivamente, acabariam com uma mão sangrenta, mas ninguém possuía uma relíquia espiritual dos 5 elementos. As pessoas expressavam arrependimento de que a família aqui não prestasse atenção a coisas tão incríveis. Alguns que conheciam bem as tradições locais previam que seria difícil para esse cara sair vivo de Shanshao em meio a toda a confusão. Ninguém percebeu a jovem chamada Wang Hang, que disse pensativamente sobre as relíquias espirituais dos 5 elementos. Quando Ian saiu do leilão, ele expressou descontentamento, dizendo que não imaginava que nenhum dos participantes no leilão teria relíquias espirituais dos 5 elementos. Ele lamentou ter perdido tempo no leilão. Kimbu concluiu que o que ele procurava era realmente um item muito raro. Na entrada de seu quarto, Ian encontrou inesperadamente a senhorita Heng Han,
que disse estar ciente de seu interesse na relíquia espiritual dos 5 elementos. Embora ela não possuísse nenhuma, tinha informações sobre isso para ele. Quando todos estavam reunidos na sala, Huang Han disse que era da família Huang e que não queria ficar em casa. Antes de se tornar guia turística, seu pai teve um conflito nos negócios com a família Qi e foi ferido pela família CL. Ela veio ao leilão de Jian para ver se poderia encontrar uma cura para a doença de seu pai. A família Qi enviou alguém para impedi-la e ameaçar seu pai. Yan disse à garota que ela era realmente corajosa por vir ao leilão do inimigo em busca de uma cura. A garota respondeu que não podia fazer nada a respeito e que havia um ditado de que é preto sob a luz. Yan concordou com a garota, dizendo que ela ainda estava intacta, o que era a melhor prova dessa suposição. Wang Han afirmou que ele era um presente que salva vidas para ela e queria lhe dar informações sobre as relíquias espirituais dos 5 elementos de graça. O jovem respondeu que não aceitaria as informações de graça, deixe apresentar a doença do pai a ele, e quando terminasse, ele iria à casa dela para curar a doença do pai em troca de suas informações. Jian Han ficou surpresa que o Sr. G também pudesse tratar doenças. A guia agradeceu antecipadamente a Yan e disse que as relíquias espirituais dos 5 elementos estavam localizadas no lago inferior. Ela as viu uma vez durante uma viagem. O jovem mestre lembrou que conhecia esse lugar e disse à garota para sair imediatamente de Shanshou para garantir sua segurança. A garota prometeu fazer isso e também alertou o Sr. Y contra agir impulsivamente. Depois que Jian Han saiu, Yan decidiu ver o que a flauta óssea que ele comprou no leilão estava escondendo. Ele atirou do bolso e lançou um feitiço especial. Céu e terra são misteriosos, yin e yang diferentes. Vá em frente. De repente, uma nuvem negra envolveu a flauta, que se transformou em um fantasma enquanto girava. O fantasma exclamou felizmente que, depois de tantos anos, estava finalmente livre e não pôde deixar de aproveitar sua carne e sangue deliciosos. Ele estendeu a mão e disse aos jovens que todos os 3 eram dele. Yan se aproximou dele e disse que ele era apenas um fantasma destinado a causar problemas para ele. O jovem aplicou um método especial de Zen budista, e o fantasma ficou em uma gaiola, exclamando irritado que se não tivesse passado tantos anos faminto e enfraquecido, nunca teria sido capturado. Yan pensou que isso era verdade. Se não fosse pela verdadeira técnica de Zenjoki dele, seria improvável que qualquer coisa pudesse lidar com esse fantasma, quão forte ele era antes. Ele virou-se para o fantasma e pediu que contasse sua situação. O fantasma respondeu que, se não fosse pela repressão das pessoas em Gino, ele não teria caído na armadilha desta flauta óssea. Ele se virou para Ihan e disse que não poderia matá-lo, mesmo que quisesse. Redlan disse que Shin é o nome dado a um mestre real inato. O rei fantasma foi reprimido por um mestre real inato. Ele respondeu que a garotinha tinha algum conhecimento, ele realmente é um mestre do reino nascido. Yan virou-se para o rei fantasma celestial e perguntou por que eles não fazem um acordo. Ele o seguirá se precisar fazer algo, mas o rei tem que ajudá-lo, e ele também o ajudará a restaurar seus poderes. O fantasma perguntou ao jovem por que ele teria que fazer um acordo com ele. Yan simplesmente respondeu que, se ele não cooperasse, faria o possível para matá-lo. Depois disso, ele começou a influenciar o fantasma com sua técnica. O fantasma olhou intensamente nos olhos do jovem e disse que ele é o sucessor do velho. É por isso que ele tem tanto yin e hora. Ele pediu ao jovem para parar e concordou em segui-lo. Yan o elogiou por sua boa escolha, dizendo que era um benefício mútuo e uma opção vantajosa para todos se divertirem juntos. O rei fantasma afirmou que ainda não havia recuperado completamente sua força e não tinha capacidade de ajudar o jovem mestre em batalha no momento. Ele só pode ajudá-lo em um momento crítico. A menos que sua força se recupere completamente, ele será capaz de ajudá-lo. Yan disse que era o suficiente. Voltando à flauta óssea, o fantasma lembrou o jovem de sua promessa. Red Luan advertiu Yan que cooperar com esse fantasma era muito perigoso. Embora o rei fantasma não seja capaz de ser um mestre de primeira classe, mesmo que não possa mostrar sua força total agora, ainda é perigoso. O jovem discordou e disse que eles precisavam de dinheiro e de uma rede de segurança agora que estavam fracos e precisavam de ajuda. Red Luan percebeu que havia alguém escondido atrás da porta do quarto. Ela o escondeu com energia mágica, mas o homem fugiu. Yan disse às garotas que era hora de ir, mas que eles se separariam desta vez. Red Luan precisava se esconder na escuridão. Desta vez, em outro quarto, a pessoa que estava espionando os jovens relatou ao chefe da família, Sr. Konai, que ele havia sido descoberto por aquela mulher. Esse cara era o jovem mestre da família Yi, e o guarda-costas Kingu ao lado dele tinha o nível de um grão-mestre. Eles agiriam então? F. Donai disse que não importa que o cara seja o jovem mestre da família Yi, eles precisam conseguir as pílulas de qualquer maneira, pois a família é que precisa delas. Shanos Mercenary Group está perseguindo Yan. Você precisa contar a eles a notícia e pedir para Valita James vir até ele começar a agir. Errai esperava que Yan não conseguisse resistir dessa vez, e se ele não morreu da última vez, não deveria acontecer agora. Além do chefe da família que, Lu Wei, que havia sido tratado por tanto tempo e agora tinha informações de que alguém o havia encontrado acidentalmente, também queria o jovem mestre morto. Ele pretendia cooperar com essas pessoas e matar Yan. Yan foi para o Lago Long,
onde Heng Hang disse que o dragão Yin vivia. Estava ligado à água e relacionado ao atributo da água dos 5 elementos. Se você encontrasse este dragão, o item mágico associado ao atributo da água estaria pronto. Kingu seguiu seu mestre e perguntou se ele tinha confiança para fazer isso. Yan tranquilizou a garota e disse que não havia nada que ele não pudesse lhe dar. King Shi se afastou para corrigir sua necessidade, e Yan ouviu de repente passos no caminho. Era James e Kidonai. James informou ao jovem que pretendia matá-lo hoje, e Kidonai aconselhou a dar a pílula J-Yuan para que ele pudesse poupar sua vida. Afinal, ele deveria saber que tanto ele quanto Jason são ambos grão-mestres de nível intermediário. Para se prepararem para a interceptação de hoje, já haviam estudado. Sua força não era nada além do Reino da Salvação, e seu guarda-costas Kingu não passava de um mestre. Ian lembrou ao chefe da família que, se ele tivesse um item espiritual dos 5 elementos, poderia trocá-lo por pílulas. James não queria esperar mais, ele gritou que faria isso e mataria Ian. Ele quer a vida de Ian, e as pílulas de J-Yuan deveriam ir para ele. K-Doig, usando seu punho dourado, investiu contra o jovem mestre. Ian queria ver o quão longe estava de um grão-mestre de nível intermediário. Seus punhos se encontraram, e James exclamou surpreso que ele realmente era um mestre. Ohai disse que era impossível, quando a tentativa de assassinato foi feita nele há alguns meses. Ele era um ninguém e não podia revidar diante de um mestre. O jovem perguntou como o velho sabia sobre a tentativa. Ele pensava que o Fajian havia sido morto. Kadonai sabia disso. Ele deve ter algo a ver com o assassinato. Kadoi exclamou. E daí, mesmo assim, ele vai morrer. Não diga a ele que este mestre enviou mais de um grupo para matá-lo. E se esses grupos trabalhassem juntos, mesmo Ena não poderia enfrentá-los pessoalmente. Ele mirou um soco de rei no jovem. A força do impacto foi tão grande que Ian foi arremessado vários metros para longe e bateu em uma árvore. Ele pensou em como um grão-mestre de nível intermediário era incrivelmente forte. Mesmo que suas habilidades ultrapassassem as de um grão-mestre de nível inferior, ele ainda não seria capaz de derrotar um grão-mestre de nível intermediário. Kudonai estava exultante, dizendo ao jovem que não havia nada que ele pudesse fazer, mesmo que fosse um mestre. Ele riu e disse que um grão-mestre de nível inferior estava morrendo bem diante de seus olhos. Neste momento, Kingu saiu dos arbustos e pediu-lhes que saíssem do lugar. Kidonai atacou enquanto James atacava o jovem. Ele percebeu que Ian era muito bom para um grão-mestre de nível inferior, mas no final, ele não seria capaz de vencê-lo. Ian foi forçado a admitir que o que ele disse era verdade. Se ele não estivesse no reino de um mestre de nível intermediário, ele sempre seria ligeiramente inferior a ele, tanto na ofensiva quanto na defesa. Kudonai disse com um sorriso desagradável que era boato que Kingu, o grão-mestre da família Yi, não apenas era forte e poderoso, mas também bonito, o que era verdade. Ele lamenta matá-la à toa. A garota respondeu que mesmo se morresse, não permitiria que ele fizesse algo com ela. Naquela época, o velho disse que destruiria a base de cultivo dela e então veria como ela resistiria a ele. As forças eram desiguais, Ian e Kingu foram derrubados por outro ataque de seus oponentes. A garota ficou alarmada ao ver que o jovem mestre estava ferido e incapaz de se mover. Ela se inclinou em direção a ele e ouviu ele sussurrar algo para ela. Ele pediu para ela tirar uma flauta de osso de suas roupas e convocar o rei fantasma celestial. Enquanto isso, 2 mestres se aproximaram dos jovens, e Konai perguntou se eles tinham alguma última palavra antes de morrerem. Neste momento, Kingri pegou a flauta e a levantou aos lábios. Kudonai perguntou à garota surpreso se ela realmente sabia tocar a flauta. Pareceu-lhe que ela havia escolhido a hora errada para soprar naquele instrumento. Inesperadamente, uma aura muito forte de um tipo muito estranho apareceu no ar. O fantasma se virou para Kadonai e James e ordenou que saíssem imediatamente. Se não seguissem suas ordens, ele pretendia matá-los ambos. Aí estava preocupado, mas não perdeu a coragem. Ele disse para o fantasma celestial sair e lutar contra eles. Uma pequena nuvem negra apareceu acima das cabeças dos 2 mestres. Eles sentiram uma pressão extraordinária e força, e o sangue jorrou de seus narizes. O fantasma perguntou a eles se queriam que ele aparecesse. Fedonai e James correram em pânico, implorando pelo perdão do rei fantasma celestial enquanto fugiam. Então o fantasma se virou para Kingu e disse a ela que eles precisavam se apressar, pois esses 2 logo perceberiam que não haveria ajuda real, e em menos de 1 minuto, eles estariam de volta. Haveria uma maneira de escapar. Luan Vermelho apareceu na clareira e disse aos jovens que havia visto uma caverna não muito longe onde eles poderiam se esconder. Enquanto isso, Konai e James deixaram a cena da joia no medo e correram pela floresta. James perguntou ao velho o que diabos havia acontecido. O poder de um grão-mestre de alto nível não é brincadeira, respondeu Fonai ao seu amigo, dizendo que se Ian tivesse a força de um grão-mestre de alto nível, deveria tê-los matado agora, em vez de deixá-los ir. Os 2 fugitivos pararam abruptamente, perceberam que haviam sido enganados. Voltaram à cena da joia e descobriram que os jovens haviam fugido novamente para a profunda caverna que Luan Vermelha felizmente encontrara enquanto estava na escuridão. A pedido de Ian, as garotas tornaram Ian mais confortável. Non Wang disse que havia criado um pequeno círculo mágico que bloquearia a aura deles, e os 2 não poderiam encontrá-los. No entanto, o rei fantasma acrescentou que ele protegeu o coração de Ian, mas só pode impedi-lo de morrer. Quanto à sobrevivência,
ele não pode fazer nada. Ele aconselhou as garotas a pensar em uma maneira para que toda vez que ele saísse, não desperdiçasse a energia acumulada. Depois disso, anunciou que estava voltando para a flauta novamente. Luan Vermelha perguntou o que eles deveriam fazer agora. Kinga notou que o jovem mestre sabia como curar, e ele não morreria tão facilmente. Ela precisava salvá-lo, afinal ele estava gravemente ferido por causa dela e ficou tão indefeso. Mas sua verdadeira essência não podia curar suas feridas. O que ela deveria fazer? Como poderia salvar o jovem mestre? Ela pensou que a cultivação da joia poderia ajudá-lo a se recuperar. Ela se virou para Luan Vermelha e pediu para ela ficar de guarda do lado de fora enquanto tentava tratar o jovem mestre. A garota perguntou como ela faria isso. Ela tinha alguma ideia. Kimbu pediu a ela para não perder tempo e se apressar. Quando Luan Vermelha saiu, Kinga voltou para seu mestre e pediu para ele acordar rapidamente. Ela encostou seu corpo nele e pensou em como isso deveria funcionar. Embora a cultivação da joia ainda não tivesse começado, a aura roxa do jovem mestre a conectava a ele. A garota tocou seus lábios nos lábios quentes de Ian. Nesse momento, Luan Vermelho espiou dentro da caverna de fora e pensou que a razão pela qual o guarda-costas do jovem mestre a escoltou para fora da caverna era porque ela queria fazer tais coisas. Luan Vermelha se aproximou dos jovens e disse que não iria interferir no tratamento, mas o que ela estava fazendo não era suficiente. Ela se ofereceu para ajudar e abraçou Ian com grande entusiasmo. Ian foi dominado por uma sensação incrível, sentindo como se houvesse 4 esferas acima dele, sugando-o para algum lugar. Ele pensou indiferentemente que Kadae não o matou. Então ele viu 2 garotas se inclinando sobre ele. Eram Kingu e Luan Vermelha. Vendo que o jovem mestre estava acordado, Kingu cobriu o peito com suas roupas e disse que tinha certeza de que ele estava bem. Luan Vermelha continuou a trabalhar duro e disse a Ian para não se mover por enquanto. Depois de 1 minuto, ela perguntou como estava indo a recuperação. O jovem respondeu que se sentia melhor, mas era aconselhável continuar o tratamento. Ian estava sentado na caverna, e as garotas cansadas cochilavam em seu colo. Ele estava preocupado e pensando que a habilidade medicinal profunda celestial, combinada com o Zenji e o Yin Yang Shank, tinha uma velocidade de recuperação realmente rápida. Sua ferida já estava 70% melhor, e não levaria muito tempo para cicatrizar. Mas desta vez foi muito perigoso. Se não fosse pelo Rei Fantasma Celestial arranjar para Luan Vermelha se esconder nas sombras, ele estaria definitivamente morto agora. O grão-mestre de nível médio, a família que e o grupo de mercenários Tianlu precisavam ser punidos. Seus pensamentos foram interrompidos por Luan Vermelha, que sugeriu que ele fosse para o Lago Long e encontrasse o dragão Yin. Quando os jovens chegaram à margem do lago, foram impedidos pelos representantes da família Song. A pessoa que representava essa família disse a eles que este lugar estava em sua zona de influência e ninguém tinha permissão para entrar aqui. Luan Vermelha discordou dele e disse que o Lago Long era um lugar público. Desde quando se tornou o domínio privado da sua família Song? O guarda armado respondeu irritado que o que a família diz é dela, e aqueles que não sabem devem sair. Ian perguntou o que aconteceria se eles se recusassem a sair. O deus respondeu que então ele não deveria acusá-lo de ser rude. Depois de dizer isso, o representante da família Song balançou sua espada para o jovem. Ian parou a lâmina com 2 dedos e chutou o atacante. Outras pessoas da família Song correram para ajudá-lo. Queriam saber quem estava causando problemas aqui. O jovem mestre deu um passo à frente e disse que era a fonte do problema. Nesse momento, as águas do lago Ly começaram a se mover de maneira incrível. E do fundo acima da superfície do lago, o longo pescoço do dragão Yin apareceu na margem. Todos ficaram surpresos com seu tamanho. Seu pescoço se curvou e, num instante, agarrou um dos guardas na margem e o engoliu. Ian disse ao dragão que comer pessoas depois de aparecer é muito cruel. Luan Vermelha perguntou ansiosamente ao jovem mestre se ele iria lidar com isso. Os membros da família Song tiraram uma rede e começaram a lançá-la para capturar o monstro. Conseguiram jogar uma rede sobre a cabeça do dragão, e um dos guardas se virou para Ian, dizendo-lhe para não se aproximar muito, porque o grão-mestre da família Song, Sona, estava aqui. Se ele se aproximasse, morreria instantaneamente. Ian comentou calmamente que pegar o dragão Yin assim seria um fracasso. As 7 pessoas da família Song riram em resposta e disseram que ele veria um bom espetáculo hoje. É apenas um dragão Yin e fácil de pegar. Depois disso, começaram a puxar a rede que enrolava o longo pescoço do dragão. Após várias tentativas de puxá-lo para a margem, muitos apareceram na água e no estômago do monstro. Ian notou que Luan Vermelha estava tremendo e perguntou por que ela estava tão assustada. A garota respondeu que tinha medo de cobras desde a infância. Eles sempre cresceriam tão grandes quanto este dragão está agora. O jovem perguntou em surpresa para a Vermelha Luen, que não tem medo do céu. Pode ter medo de algo. Então por que ela não tinha medo de sua cobra? A garota respondeu que a cobra dele não a morderia, apenas a faria se sentir confortável. Então ela não tinha medo. Enquanto isso, a viagem de pesca dos guerreiros da família S terminou em completo fracasso. As pessoas foram forçadas a atirar no dragão da margem. No entanto, as balas apenas irritavam o monstro, que lidava facilmente com seus fracos oponentes. As pessoas da família Song começaram a recuar, estavam muito irritadas, afinal, haviam se preparado para isso por 3 anos inteiros, mas só enfureceram o dragão Yin. Ian pediu ao líder dos fugitivos para deixá-lo fazer,
porque ele queria derrotar esse dragão e disseram a ele que se ele realmente conseguisse pegar esse dragão e poderia levá-lo com segurança para si mesmo. Ian investiu contra o dragão e as garotas o observavam animadas da margem. Sabiam que este dragão não seria fácil de lidar. Ian entendeu que criaturas espirituais como essas, do céu e da terra, eram inerentemente difíceis de cultivar e sua força estava melhorando lentamente. Domá-las não é tão difícil. Seu rugido não representa uma ameaça para o mestre professor, você só precisa evitar seus dentes poderosos. Ele notou que a boca do monstro cheirava muito mal, obviamente não tinha escovado os dentes por centenas de anos, e sua saliva era como uma arma química. As escamas pareciam sólidas, até mesmo as balas podiam ser bloqueadas, mas o punho do grande mestre deveria ser capaz de perfurar suas escamas. Ele decidiu danificar o corpo do monstro com um único golpe. O jovem concentrado desferiu um golpe poderoso. O dragão rugiu tão alto que podia ser ouvido a quilômetros de distância. No entanto, o contra-ataque da poderosa cauda derrubou Ian e ele deu várias voltas no ar. As garotas na margem gritaram horrorizadas. Ian gritou para os deuses o ajudarem. Falando com o dragão, Ian comentou que era necessário comer muitas pessoas para conseguir praticar até este ponto. Matá-lo poderia ser considerado uma calamidade para as pessoas. O jovem mestre usou seu movimento característico, o corte de Yin e Yang. A lâmina invisível cortou a cabeça do dragão Yin ao meio. Ian estendeu a palma, capturando o espírito do atributo água. Depois disso, ele disse às garotas para segui-lo. No entanto, o caminho foi bloqueado pelas pessoas da família Song, que mais uma vez apareceram na margem, determinadas a impedir que os jovens deixassem o local. Ian perguntou o que isso significava. As pessoas da família S descaradamente disseram a ele que se não lutassem contra o dragão e o deixassem cansado, ele não conseguiria matá-lo. Ordenaram a ele que entregasse a chave do dragão e então poderia ir embora. Ian retrucou dizendo que não estavam lutando contra o dragão, apenas alimentando-o. As pessoas da família Song obviamente argumentaram que Ian havia lutado duro para matar o dragão e seu corpo devia estar em um estado fraco, dando-lhes a oportunidade de matá-lo e pegar o tesouro. Pensando assim, não deram escolha ao jovem, exigindo que entregasse a chave do dragão para Ian ou morresse. A vermelha Sevan ficou furiosa com a insolência dos representantes da família Song. Ela atacou o guerreiro mais próximo e disse que ele prometeu que se pudessem pegar o dragão, ele pertenceria a eles. Inesperadamente, as pessoas da família Song eram tão sem vergonha e alegavam ser reis da medicina. A pessoa atacada por Red Sevan percebeu que essa garota era uma mestra professora, mas percebeu irritado que este lugar estava muito perto de sua família Song. Mesmo que tivessem 2 mestres professores, o outro mestre professor de sua família Song chegaria em breve e eles não conseguiriam escapar. Ian chutou na cabeça e perguntou, e daí se outro mestre professor vier aqui? Os olhos do homem da família Song se arregalaram e sua mandíbula caiu. Todos os 3 são grandes mestres. Ian disse que se não tivesse matado este dragão muitos mais de seus parentes teriam morrido. Ele deveria ser grato a ele, mas ainda queria pegar o tesouro. Ian puxou uma agulha de prata e se aproximou do homem. Ele ficou muito surpreso que o jovem pudesse usar a agulha do destino. Percebeu que Ian era versado em medicina. O homem da família Song admitiu seu erro e pediu desculpas aos jovens. Disse que o usuário da agulha do destino também é habilidoso em medicina. Então pede a ele que o siga até a família do rei da medicina. Eles querem se desculpar sinceramente com ele. O homem então perguntou a Ian se ele estava coletando um espírito dos 5 elementos, já que precisava tanto da chave do dragão Yin. A família Song estava disposta a dar 2 tipos de espírito dos 5 elementos a um novo amiguinho como um pedido de desculpas. Ian gostou da oferta. Quando todos chegaram à casa do rei da medicina, Kimbu perguntou ao jovem mestre se ele tinha medo de que seus novos amigos o enganassem. O jovem respondeu que a família S não se envolvia no mundo e vivia reclusa nesta montanha e floresta antigas. A vermelha lei notou que a relação deles mudou tão rapidamente na semana passada. Deve haver alguma razão. Ian acalmou as garotas e disse a elas para não terem medo. Os 3 eram todos mestres professores. Há apenas um punhado de pessoas que poderiam desafiá-los. O principal